Quais são os problemas mais comuns que acontecem assim de saída de pedido? Às vezes, nos motoboys do iFood, eles não levam, tipo, com cuidado. E aí acontece do saco balançar muito na bag e quebrar. Então aí a gente tem que ter todo aquele jogo de cintura para poder resolver. Então, assim, são problemas que a gente sabe que vai ocorrer. Não é uma coisa assim de ficar desesperado, não. Tenho que fazer tudo com perfeição. Não dá, até porque se você focar nisso, você não vai conseguir entregar nada. Você vai ficar ali se martirizando por qualquer erro. Às vezes a gente erra a proporção de um pedido. Tipo, a pessoa pediu 2 leite condensado, 2 chocolate, 2 caprese. Aí você manda 3 chocolate e o resto do pedido das outros sabores. E a pessoa vem falar, olha, veio errado, a gente tenta resolver. Então, assim, são erros que são pontuais. Então, a gente tem essa noção que vai acontecer, sabe? É normal. Não é normal se a gente errar tudo. E todos os dias. Mas, dentre, sei lá, 100 pedidos, se errar 2, 3, é normal. Acontece. Às vezes você tava com a cabeça longe. Às vezes aconteceu alguma coisa que te deixou ali meio desestabilizado. Então, é uma coisa normal. Ainda é um processo totalmente manual? É. Nossa. Como é que funciona? Eu comprei no site, né? Então, Sim. você consegue fazer o pedido bonitinho, escolher sabor, quantidade, forma de pagamento. E aí, quando esse pedido chega para você, como é a rotina de receber pedido? A produção é atrelada aos pedidos? Você começa a produção antes? A gente tem uma média de quanto de cada sabor sai. Então, a gente produz todo dia naquela média. E às vezes sai a mais, às vezes sai menos. Então, depende muito. E aí, a loja abre 8h30 para pedidos. Então, os pedidos vão chegando, a gente vai aceitando. E a impressora, ela imprime automaticamente. E aí, quando tá tudo pronto, a gente começa a empacotar. Daí a gente faz a checagem. A lista de sabores, se tem alguma observação. Às vezes tem um pedido para, escreve uma cartinha. A gente escreve. Então, a gente faz todo esse processo de olhar, empacotar. E quando tá chegando assim no finalzinho, às vezes vem um pedido com sabores que ou já esgotaram, ou, por exemplo, a pessoa pede 4 brigadeiros, só tem 2. A gente tem que entrar em contato, avisar, olha, só tem 2, quer substituir ou tira do pedido. Então, todo esse processo para poder entregar o pedido. Entendi. É um desafio e tanto, né? Vocês recebem pedido até que horas? Começa às 8h30, teoricamente é de 8h30 até às 17h. Mas normalmente acaba antes. Quem já conseguiu pedir 17 aí, me marca, que eu quero conhecer sua história. Porque não rola 17 em Parada do Breno. Esqueça isso, não vai conseguir. Né? E aí, cara, rapaz, eu conversando com você aqui, eu vejo um processo muito estabelecido. Tipo, eu vejo uma pessoa que consegue olhar para o seu negócio e ter métricas e ter metas de produção. E eu queria saber se esse planejamento é desde o início, desde quando você começou, ou foi algo que você foi aprendendo na prática ou na teoria e aplicando? Foi algo que eu aprendi na prática. No dia a dia mesmo? Sim. Já cometi muitos erros. Por exemplo, um que foi assim, o máximo de tudo foi agora na pandemia, logo quando começou a pandemia, que eu comprava o meu material para um mês. Então eu comprei tipo 200 kg de farinha de trigo. E aí veio a pandemia, teve que fechar tudo, eu perdi 200 kg de farinha de trigo. Então eu tive que jogar tudo fora. E Nossa aí eu Senhora. aprendi a mudar a minha produção para comprar semanalmente. Porque se acontecer algum problema, você não vai perder uma mercadoria inteira. Você vai perder um pedaço. E a comida, né? Sim. Perder comida. Então foi isso, uma coisa assim que eu aprendi. Eu já tinha comprado freezer, tinha comprado geladeira, um monte de coisa. Antes da pandemia? Antes da pandemia. E aí, tanto que essa semana eu já vendi tudo. Porque não tem mais serventia. Tipo, a gente mudou o esquema de produção, então foram coisas que a gente começou a descartar. Porque não tinha mais utilidade. Tinha utilidade quando eu fazia essa coisa de comprar aos montes. Agora mais não. E teve algum plano assim que você tinha para o seu negócio que a pandemia cancelou ou atrasou? Não que você precise falar qual é, ainda mais se for novidade, que aí a gente vai perguntar mais lá na frente. Mas alguma coisa que você ia implantar hoje no seu negócio que a pandemia não deixou ser realizado? Não. Na verdade, eu implantei coisas que eu me arrependo de ter implantado. Que foi o delivery próprio. Cara, não. Aí eu vou te criticar. Porque quando eu pedi a empada, foi um entregador seu. Sim. E o cara foi super atencioso. De verdade. Eu não vou lembrar o nome dele.
Irmão, se você estiver me assistindo, eu não lembro o nome dele, mas super atencioso, esperou, porque eu pedi no trabalho e aí eu tive que subir da minha sala para a portaria, né? Porque principalmente nessa época de Covid, as pessoas não podem adentrar para entregar pedidos. Sim. E ele tava super tranquilo, esperou e tal, a gente bateu um papo, eu gostei. Mas isso traz um problema muito grande para você? Porque você tá com a visão de cliente. Ah, e ele tá aqui mas trazendo eu a sou- visão de dono do negócio. Eu sou a pessoa que queria comer a empada. E o problema não é nem os motoboys. Tipo, o problema não é eles. Então, o problema é mais essa questão de logística de entrega. Porque a gente, quando não trabalha no delivery, a gente tem uma visão totalmente diferente. Eu tinha essa visão totalmente diferente. O que as pessoas querem é preço baixo, agilidade e tudo mais. Num delivery próprio, para você estabelecer uma agilidade, você precisa seguir algumas coisas. O iFood e o Uber Eats consegue fazer isso, que é um motoboy para cada pedido. O pedido chega rápido. E no delivery próprio, para você fazer isso, você precisa cumprir algumas coisinhas. E tem um mundo de motoboy também. Sim. E aí eu não conseguia ter isso, eram só 4 motoboys. Então os pedidos tinham um tempo de entrega muito maior. Então tive muito problema por conta disso. Muita gente desistiu, muita gente odiou o serviço com todo o tempo de entrega. E o que eu percebi é que o meu produto, ele não é um produto que se enquadra na logística de entrega própria. É um produto que se enquadra na logística do iFood e Uber Eats. Porque quando você vende uma pizza, você pode vendê-la por R$50 e aí R$15 vai para o motoboy. Então você pode ter um motoboy para cada entrega. Mas quando você vende uma empada, não vai ser R$15 ou não vai ser R$50 para você tirar ali 15. Porque o motoboy, tipo, eu vendo de 7. Se eu tirar R$2, não compensa pro motoboy. Tipo, R$2 pra fazer entrega, não compensa. Então, são coisas mais de logística mesmo. Não, eu sou bem consciente disso. Eu tive um negócio na área de alimentação, a gente vendia almoço, né? Inclusive, Ricardo, se estiver me assistindo, obrigado por toda aquela época. Foi muito aprendizado, certo? E a gente vendia almoço e a gente tentou colocar nossos motoboys, além de eu também entregar de carro. Só que a gente não tinha, digamos assim, áreas de entrega. Então a gente tentava fazer um roteiro, né? Para que o motoboy entregasse almoço em Salvador toda. Sendo que a gente ficava em Cajazeiras. Aí já tinha essa distância de você sair de Cajazeiras. Desculpe o pessoal que mora em Cajazeiras, mas existe essa distância real entre Cajazeiras e o centro comercial da cidade, que é Iguatemi, região de Salvador Shopping, etc. E aí a gente tentava remanejar isso com 4 motoboys, no máximo 5. Só que eu tô falando de 100 quentinhas. Para o mesmo motoboy que entregava em Narandiba, na Coelba ou em outras empresas, era o cara que ia entregar na Pituba, que era o mesmo cara que ia entregar no Itaigara, que era o mesmo cara que ia entregar em Brotas, sacou? E, cara, almoço, aí eu vou falar da minha propriedade, do que eu vivi. Almoço todo mundo quer comer meio-dia, não adianta. Principalmente se você tem um horário de almoço fixo, se você tem aqueles 30 minutos, aquela 1 hora, você se programa para almoçar naquele horário. E graças a vários clientes, a gente demorou muito de quebrar, a gente quebrou por outros problemas. Mas quando a gente cresceu em um nível que a gente tinha que atender muita gente, tinha gente que almoçava 3 horas da tarde. Era a hora que meu motoboy conseguia chegar. Então eu entendo um pouco dessa questão de logística da entrega própria. Na época a taxa do iFood, do Uber Eats, na verdade nem tinha Uber Eats, era só iFood e era um absurdo, eu não sei se ainda é, né? Mas a gente passava por esse problema de muita gente desistir de... O motoboy já tá na rua que é quentinha, 1 hora da tarde, e o pessoal, não, 1 hora eu não tenho mais como almoçar, não dá. E aí o motoboy voltava com 5, 10, 15 quentinhas. E eu entendo esse problema da logística. Você já conseguiu solucionar? Ou ainda está com motoboy próprio e iFood e Uber Eats? Tô com motoboy próprio e iFood e Uber Eats. O que foi que a gente fez? As pessoas que não se incomodassem em receber o pedido um pouco mais tarde, pede com a gente. As pessoas que queriam receber de imediato, pede no iFood e Uber Eats. Hoje você tem uma média de cálculo desse tempo de entrega? Do momento que sai... Pronto, vou piorar a sua situação. Eita, Vou piorar. coitado. Vou piorar. Quero saber, não. Você tem noção aí do tempo que você leva do início da produção de uma quentinha até a chegada na mão do cliente? De uma empada, né? Uma empada. Do início da produção, no caso, empacotamento ou... Empacotamento.
Eu acho que em torno de 2 horas. É um tempo muito grande, sabe? Mas isso não é ruim, não. Tipo, não tô falando ruim de tempo, não. Isso, pra mim, fica muito claro. Mais uma vez eu vou falar. Ele tem controle de tudo, do processo dele. Mas esse tempo é independente se é o pedido no site com seu motoboy, no iFood, no Uber Eats? No iFood o tempo é menor. No iFood a média de tempo é 30 minutos. É. Ele tem controle, ele consegue entender o negócio e parabéns por isso. Porque Obrigado. de verdade, existem empresas que são talvez muito maiores que a empresa do Breno e não tem essa noção.